minutos. Guguinha, eu vou começar por você. Você não acha que o Lula deu 3 presentes para o Bolsonaro essa semana? O Lula, ele se comportou de uma maneira parecida com o Bolsonaro, né? Primeiro ele fez uma fala a favor do aborto, depois ele voltou atrás pensando no voto do eleitor evangélico. É uma estratégia bolsonarista. Mas, de fato, o que o Lula falou sobre o aborto é importante, tem que virar uma questão de saúde pública. O problema é que ele está em campanha, pedindo voto para aquele eleitor que é contrário. Quase metade do Brasil é contra, um pouco mais da metade é contra você discutir essa questão de liberar o aborto. As pessoas nem entendem muito bem isso, mas é um tema muito delicado. Ele deu, sim, munição para o Bolsonaro atacá-lo, e o Bolsonaro, a gente sabe que não tem o menor pudor em mentir, em distorcer. O Bolsonaro, agora nessa fala aí que a gente mostrou há pouco, ele disse que era um liberal, eu sou um liberal, eu sou a favor da liberdade. É um presidente que não chama a ditadura de ditadura. Eu tenho 10 frases aqui do Bolsonaro elogiando a ditadura militar. A Folha de São Paulo fez um apanhado falando que aquele foi um período de democracia. O Bolsonaro é um sujeito que usou a Lei de Segurança Nacional para tentar censurar jornalistas de uma maneira como nunca aconteceu. Foi o que mais se valeu disso. O Bolsonaro deixou prenderem uma mulher porque ela xingou a mãe do Bolsonaro. Disseram que ela tinha chamado ele de noivinha do Aristides, mas na verdade ela xingou a mãe. Foi detida. Tem gente sendo detida o tempo inteiro. É uma piada esse discurso de que ele é a favor da liberdade. Ele sequer chama a ditadura de ditadura militar. Um sujeito que não acha que a ditadura foi ditadura, defende a democracia. Óbvio que não. É um oportunista, um mentiroso, que mente sempre. Usou a história na época da eleição da mamadeira, daquilo que vocês lembram, kit gay. Ele apela para isso. É óbvio que se o Lula demole e falar o que ele quer, que são essas frases que podem ser usadas e distorcidas, ele vai usar. Ele não tem pudor em usar. Distorcidas? Tem alguma frase do Lula desses dias que foi distorcida? Ele está defendendo o aborto. Peraí, Guga. Ele foi bem claro. É aquela famosa frase, acusa-os do que você é, chame-os do que você faz. Mais ou menos isso. Eles te acusam do que você é. O Lula ama a ditadura. Quem financiou ditaduras não foi o Bolsonaro. Quem financiou ditaduras foi o Lula, do Luiz Inácio Lula da Silva, que mandou bilhões para ditaduras como da Venezuela, como a de Cuba. Dinheiro emprestado que nunca foi devolvido, nem com os charutos que prometeram. Quem deu calote no Brasil foi o Lula, e finalmente a máscara dele caiu. Não é o Bolsonaro que muda de bandeira. A bandeira do Bolsonaro, desde que o Bolsonaro é conhecido, pátria, família, né? Amor aos bons costumes, que o Lula tanto odeia. O Lula foi um imbecil, um completo de um imbecil. Qualquer candidato, todos os candidatos evitam falar dessa pauta do aborto, porque sabem que o brasileiro, na sua grande maioria, é um povo conservador. Aí vem o Lula, se achando o rei da cocada, né? Tá com o STF nas suas mãos, tá com a mídia nas suas mãos, e começa a falar do aborto. Só que ele não esperava que ia ter essa repercussão que teve. Agora teve que vir a público desmentir. Qualquer pessoa com um mínimo de sensatez vai ser contra tudo que o Lula falou. E não é o Bolsonaro o ditador. O Bolsonaro defende a propriedade privada. O Bolsonaro defende o armamento da população. Quem é contra tudo isso, de desarmar a população de ditaduras, é o Lula, que é a favor de censurar a mídia, é a favor do desarmamento, é a favor do Estado grande, é a favor de contar quantas TVs, né, tem na sua casa, de controlar quantas coisas você pode comprar. É ele que falou que tem que ter uma TV por casa, para que em cada cômodo tem que ter uma TV. É ele que quer mandar na vida privada das pessoas, não é o Bolsonaro. Muito bem, Adrilles Jorge. Olha, existe uma diferença entre amadurecer, mudar de ideia, ou oportunisticamente mudar de ideia com um viés eleitoral. E eu explico para o Guga. O Bolsonaro, por exemplo, disse que era estatista, e era mesmo, voltou inclusive com o PT em pautas anteriores de estatização, e se transformou num privatista, num liberal. O que isso prova? O que prova essa mudança? O discurso e a ação de Bolsonaro no governo. Ele tentou privatizar, não conseguiu, tentou exatamente alocar empresas estatais, fala o tempo inteiro em privatizar a Petrobras, ou seja, ele amadureceu. É diferente, seu Gustavo Noblar, de Lula, que num dia diz que é a favor do aborto como questão de saúde pública, e depois tergiversa, muda de ideia no discurso totalmente estalafobético e quer agradar as suas bases eleitorais que ele quer conquistar, né, nos evangélicos. Agora, o que prova que ele está mentindo? É porque o aborto é uma pauta cara
A esquerda. Eu já defendi aqui um estudo maior de quando começa a vida, se um embrião é, na verdade, uma pessoa, se um feto, aí sim eu considero como uma pessoa, cabeça, tronco, membros e cérebro. Essa discussão é feita de maneira absolutamente superficial e é feita de maneira superficial pelo Lula também, quando disse, de maneira verdadeira, ser a favor do aborto. Só que tem estados como o Colorado, os Estados Unidos, que libera aborto até o 9º mês da gravidez. Em Cuba, nos Estados Unidos, na Colômbia foi aprovado o aborto até 6 meses. Então, uma questão é você falar de uma discussão de saúde pública, outra coisa é você liberar o aborto de maneira clara. E assim, o Lula também acredita no controle social da classe média, porque é uma pauta cara à esquerda. Venezuela é assim, Cuba é assim, na União Soviética é assim, você controla a ascensão social de todas as pessoas e o único que fica rico é o Estado totalitário que controla socialmente a população. Então, o meu comentário é muito simples nesse sentido. Bolsonaro mudou de ideia e provou ter mudado de ideia na sua administração. Existe algum tipo de legislação a favor do aborto na sua gestão? Existe algum tipo de legislação estatizante na sua gestão? Não. Agora, Lula, ele se coaduna à ideia do que ele faz. Ele é a favor de ditadura e financiou ditaduras. Ele é a favor do aborto e, eventualmente, no próximo governo pode ser a favor do aborto. Mas o ponto central dessa história é o seguinte, a gente já discutiu o aborto aqui no programa anterior. O ponto central dessa história é o Lula deu 3 presentes para o Bolsonaro. Deu. Certo? 3 discursos. Sim. Mas assim, gratuitamente, na bandeja. Falou do nada, aqui, resolveu falar sobre essas coisas. Eu odeio a classe média, eu sou a favor do aborto. Não, mas foi o que ele falou. Você tá com o poder, classe média ostenta demais. A classe média ostenta um padrão de vida acima do a classe média compra iate de 400 milhões. Isso é um ódio implícito, é uma inveja implícita da classe média. Só que a classe média ele vai precisar. O ponto é o seguinte, o Lula hoje só fala para fanático petista. Eu tenho a teoria. Paulo, deixa a gente